À beira da piscina, Patsy fez uma ligação para Jacqueline Ling, em Londres, sabendo muito bem que Jacqueline ligaria imediatamente para Cassandra Cheng, que, todo ano, na primavera, ia para a imensa propriedade da família Ling, em Surrey. E assim, essa corrente exótica de fofoca espalhou-se rapidamente pelas redes de contato levantinas do jet set asiático. E em questão de poucas horas, praticamente todos os membros desse círculo exclusivo já sabiam que Nicholas Yong levaria uma mulher para Singapura. Yalamak, que notícia bombástica. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é a Domênica e eu estou aqui com a minha amiga, senhorita. Quem é você, senhorita? Poxa, amiga, eu sou a Amanda. Você já se esqueceu de mim? Já passou tanto tempo assim? Amiga, aconteceram muitas coisas nesses 15 dias que a gente teve férias forçadas, obrigadas, obrigativas aqui do Perdidos na Estante, amiga. Olha, muita eu bem coisa sei, aconteceu. viu? Bom, ouvinte, sendo muito honesta contigo, o que rola? O episódio 296, como a gente tinha falado no episódio 295, ele era pra ser um especial de Dia dos Namorados, das Namoradas, de Namorades, enfim, essa data comercial, mas que a gente gosta aqui porque é um dia pra você, sei lá, aproveitar a sua vida, vai, por que não, né? A gente já perdeu tanto, né, na pandemia, que eu acho que uma data comemorativa a mais ou a menos não faz a menor diferença, então vamos somar. Só que aí a vida olhou e falou, vai ter episódio especial? E aí, Amanda Barreiro, o que aconteceu? Aí o mosquito da dengue decidiu que não. Foi isso, entendeu? Mosquito viu a Amanda e falou, oê, e plum, entendeu? Uma loucura, assim. É só a vida mostrando que a gente não tem controle sobre nada. Exatamente. A Amandinha pegou o dengue, ficou dengosa do jeito errado. E aí ela precisou de uns dias pra se recuperar, mas agora você já tá bem, né, amiga? Dentro do possível, apesar das sequelas aí. Acho que já tá melhorzinha, né? Tô sim, amiga, tô sim. E aí a gente continua, né? Vida que segue. Agora a gente continua, então agora o Perdidos na Estante volta com força total. Eu também tive uns probleminhas aí de saúde nesses 15 dias. Enfim, gente, a gente tinha que parar 15 dias. Foi isso que aconteceu. Essa ideia agora é não parar mais. Por isso, em comemoração a esse dia bonito que é hoje que você está ouvindo, você vai ouvir o especial de Dia dos Namorados 2024 do Perdidos na Estante, que vai ser sobre o quê, Amanda Barreiro? Nós vamos falar sobre um filme que já não é mais novidade, mas a gente ainda não tinha visto, então foi novidade pra gente, né, Dô? Uhum. Que é o Podres de Rico. Exatamente. Eu sei que o nome é horrível, gente, mas o filme... Vamos falar sobre ele. Vou deixar assim no ar. Mas antes, momento do beijo. Amiga, você quer beijar alguém hoje ou você ainda tá dengosa e não quer beijar ninguém? Amiga, eu quero mandar um beijo pro meu marido que assistiu a esse filme comigo, porque coisas que a dengue faz, sabe? Nós dois com dengue não tinha muita opção do que fazer, a gente viu esse filme. E foi isso. E foi bem legal, ele curtiu também. Ai, que então, fofos! Um beijo, Momô. Que fofinho! E eu vou dar um beijo aqui no Charlie, que deixou um recadinho pra gente lá no Spotify, no episódio de Replay. Lembra, bandinha, do episódio de Replay? Lembro, faz tanto tempo. Já faz 84 anos. Exatamente. Quando a gente publicou, ele falou, eu amei o episódio, eu só li o livro, mas assim como a Amanda, você, Amandinha, não consegui torcer para o Replay em nenhum momento. Fiquei frustrada quando ele sai ileso no final. Então, né? A gente sofre. Eu também, eu entendo. A gente sofre e eu acho que, enfim, errei pronomes de Charlie, então se errei, me desculpa.
tá? Me perdoa, não foi intencional, mas enfim. Muito obrigada aí por ter comentado, por ouvir o Perdidos. Espero que os próximos episódios também sejam do seu agrado. E a gente continua recebendo avaliações positivas no Spotify e mais pessoas dando 5 estrelinhas. Então, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que faz isso. Se você ainda não faz e ouve a gente pelo Spotify, por favor, dê estrelinhas, deixa um recadinho lá pra gente. E por falar em outro recadinho, eu também recebi, que agora me lembrei, um recadinho do Cabuna, né, que gravou o Perdidos na Estante com a gente há um tempão atrás, por muito tempo já fez parte aqui da equipe. Ele tem um podcast chamado Quadrinhos e Narrativas, e ele me mandou no particular falando sim, X-Men é a melhor coisa feita nesse século e no próximo. E ele entende de quadrinhos, então... Típico do Cabuna. Típico do Cabuna, exatamente. Então, Telo e Rodrigo estavam certos no episódio passado. É a melhor coisa do século, segundo o Cabuna. E eu aproveito aqui pra deixar um convite pra quem estiver ouvindo e gostou de X-Men, gostou do nosso episódio, que vá lá ouvir o Quadrinhos e Narrativas, porque o Cabuna, ele é especialista em quadrinhos de verdade. O cara estudou pra isso, ele trabalha com isso, ele sabe o que ele tá falando muito mais do que a gente nesse aspecto de conhecimento científico, né, técnica e tudo mais. E ele fez 2 episódios sobre a série X-Men 97, então fica o convite aí pra vocês ouvirem o Quadrinhos e Narrativas. Mas agora a gente vai falar de amorzinho, né, Amandinha? É isso. Então bora. Amorzinho com crítica social. Oba, vamos se apaixonar, amiga. É o meu tipo de comédia romântica. Podres de Ricos é uma comédia romântica lançada em 2018, baseada no primeiro livro da trilogia escrita por Ken Kwan e traduzido por Ana Carolina Mesquita. O livro Asiáticos Podres de Ricos foi lançado pela editora Record, possui 490 páginas e está disponível nos formatos físico e e-book. O filme está disponível no streaming Amazon Prime Video. Você quer fazer uma sinopse pra gente, amiga? Você tá em condição? Olha, eu tô em condição, mas vamos ver o que acontece aqui com essa sinopse. Vamos ver. Podres de Rico é, na verdade, um livro, né, que se chama Asiáticos Podres de Rico, aqui no Brasil. Ele é parte de uma trilogia. Esse livro foi escrito por um autor de Singapura, mas o filme tem uma produção, se eu não estou enganada, norte-americana, né, Dô? Então, eu vou ficar te devendo, viu? Porque eu também não entendi o que acontece. Beleza, mas assim, é ocidental, né? É uma produção ocidental. Eu imagino que sim, né? Embora na produção toda tenha várias pessoas que são de descendência asiática, né? Tanto no roteiro, né? Os 2 roteiristas, um é canadense, a outra mulher... Justo. Ela é, né, descendente asiática. O diretor, que é o John M. Chu, eu acredito que ele seja também descendente asiático, embora ele seja estadunidense. Então, eu não sei, sabe? Eu fico pensando muito, né, o quanto que isso pesa, mas isso é tema pra depois da sinopse. Sim, sim. E essa história vai contar a narrativa ali de uma moça que tem uma ascendência chinesa, mas ela é norte-americana, tá? Ela é estadunidense, que é a Rachel Chu, e do Nick Young, que é um... Ela não sabe ainda, mas ele é um herdeiro, entendeu? Um herdeiro, um tipão, entendeu? Como dizia minha avó, o cara. Ou melhor, como dizia minha avó, ok. É um tipão, entendeu? E a Rachel namora com o Nick, né, há um tempo, até que surge a oportunidade de uma viagem pra China, pra Singapura, na verdade, né? Que Singapura faz parte da China. E isso aí, ó, conhecimentos geográficos que a gente adquire com a cultura, porque eu não sabia que Singapura é como se fosse uma cidade-estado que pertence à China, eu não sabia disso. Olha aí. E a família do Nick tá rolando um casamento lá com o melhor amigo dele e tudo mais, e a família do Nick chama o Nick pra se hospedar na casa da família e tal. A casa singela, né? Uma casa, assim... uma mansão. E aí começam as aventuras de Rachel Chu pra se adequar a essa família extremamente tradicional, muito rica e, enfim, com choques culturais gigantescos.
né? E como que esse relacionamento aí vai poder acontecer ou não no Oriente. Falei certo, amiga? Eu acredito que sim, amiga. Eu só vou fazer aqui uma correção mais de conhecimento mesmo, que aí me lembra muito o episódio que a gente fez sobre o problema dos 3 corpos. E também sai aqui do Ocidente, né? E como a gente não entende nada, né? De localização no mundo, de cultura e de piscorosca nenhum, pra não falar um palavrão aqui, porque pode ter criança na sala. E o que rola? Singapura, na verdade, faz parte da Malásia, né? Mas tem uma relação bem próxima ali, principalmente comercial, com a China. Mas aí também eu acho um erro bem honesto de a gente assistir o filme e entender que Singapura faz parte da China, porque a questão da cultura chinesa, das tradições chinesas fazem parte dessa história, são fundamentais, né, pro desenvolvimento. É que a Malásia, por muito tempo, também fez parte da China, não é isso? Ai, Amanda, não faz pergunta difícil. Sou formada em história, não tenho nada de geografia. Ai, tem alguma coisa disso sim, amiga. É por Então, isso que não eu me devo estar lembro. confundindo. E assim também. É muito confuso, eu acho, sabe? Pra gente que vive num país que, enfim, já é independente há muito tempo, né? A gente já cresceu nesse contexto, a gente pensar que algumas relações do mundo ainda funcionam desse jeito, né? Com um país que domina país, ou, sei lá, relações imaginativas, né? Imaginárias, como, por exemplo, países da Europa ou da África que ainda, sabe, honram a rainha ou o rei, sabe? Da Inglaterra, sabe? Tipo, nem deveria existir mais rei e rainha há muito tempo. Então, eu acho que é muito confuso mesmo, assim. Mas, enfim, é só amiga, pra... assim, a gente não estuda isso A no gente não Brasil, estuda. né? Aliás, no Ocidente, a gente não estuda isso. Sim, sim. Nós não temos noção geográfica no sentido de geografia política e tudo mais, nem histórica desses países. Não cabe no nosso currículo porque a nossa história, ela tem mais a ver, né, com a história, enfim, europeia, né, por causa do processo de colonização. Então, assim, eu entendo, por um lado, também o porquê que a gente não tem tanto espaço pra isso. Sim, não dá tempo pra tudo, pelo amor de Deus. Não dá. E a gente precisa entender mais sobre a nossa própria história do nosso país, que se fosse feito do jeito certo, né, faria sentido o currículo, né, escolher determinados pontos do planeta pra gente estudar. Então, assim, eu não tenho essas informações que você, né, enfim, perguntou, mas eu acho que serve mesmo também até como exercício de reflexão, como a gente, por já ser crescido e criado, né, na nossa cultura, onde é de um jeito diferente, é muito confuso também pra gente essas alianças, né, e essas parcerias que são feitas entre países que, de repente, é tudo de um, depois não é, e fica independente, porque a gente já nasceu num país independente, né? E engraçado que, assim, eu fiquei com isso da China na cabeça, porque no próprio filme eles falam muito da China. Sim. Eles falam da China o tempo todo, inclusive eles citam Hong Kong, né, em algum momento do filme lá, que também nós sabemos que tem uma crise de tentativa de independência da China, etc. E aí eu fiquei com isso na cabeça da China, mas assim, de fato, não só a questão reflexiva que você tá citando, mas eu acho que ter contato com esse tipo de produção também deve nos levar, pelo menos, né, a uma questão ali de pesquisa mesmo. E, enfim, procurar saber mais mesmo, né? Eu acho incrível, isso me faz ir direto pra primeira pergunta, embora, tá, eu não entenda nada, tá, da cultura de dorama, a não ser que, no meu entendimento, gente, eu posso estar falando uma bobagem enorme aqui, tá vinculada à Coreia, e sim, eu sei que Coreia é um lugar e China é outro, tá? Mas assim, meu ponto são obras da Ásia, tá? Então, o que rola? A gente aqui, na América do Sul, né, em outros lugares do planeta, a gente consome muita obra que vem, principalmente, de Hollywood. Então, dificilmente, a gente tem que fazer um esforço ativo em busca de uma obra no audiovisual, ou na música, ou em livros, né, que seja de um país asiático, que seja de um país africano, que seja, enfim, de outra cultura, sabe? A gente recebe Hollywood, vou falar de novo. A gente recebe Hollywood, mas a gente não recebe Bollywood e outras coisas. Agora, com esse movimento, né, da Coreia de espalhar, né, a cultura deles pelo mundo e tudo mais, a gente tem muito dorama que chega aqui, principalmente no Brasil, né? Netflix tá cheio de doramas, por exemplo. E uma coisa que a galera que consome muito, né, obras de outros países, sejam elas
oriundas de países asiáticos ou de outros países, eles falam muito dessa questão de como que a obra em si, ela funciona num ritmo diferente também, sabe? A própria construção da peça é num ritmo diferente, muitas vezes é mais calmo, tem menos efeito especial, enfim, entre outras coisas, né? A própria relação dos personagens acaba acontecendo de uma maneira diferente, porque isso tem a ver com cultura. Beleza. Aí, Amanda, meu ponto é, a gente tava conversando agora há pouco na sinopse sobre algumas características do pessoal que trabalhou na produção. E aí é importante a gente dizer que a primeira coisa que me chama atenção nessa história é eu pensar que ele é uma comédia romântica baseada em uma trilogia de livros que é escrito por um homem chamado Kevin Kwan. E isso eu achei muito curioso, sabe? Ser um homem. Eu achei. Não é comum, né? É assim, olha, eu não sei se eu tô sendo preconceituosa, mas eu achei que tinha sido escrito por uma mulher. Eu não vejo preconceito a partir do momento em que é um mercado dominado por mulheres. Os de comédia romântica, né? Sim. De Elite, né? Amo. Exatamente. Eu achei uma dominância feminina muito forte, pelo menos no Ocidente. E aí, claro, eu não pesquisei pra saber se isso é comum lá ou não, né? Mas enfim, eu achei bem interessante isso. Eu falei, olha que legal, né? O que me desperta logo de início, assim, uma vontade de ler os livros pra saber, né? O quanto que o gênero dele, né? Vai pesar na obra que ele tá escrevendo, enfim. Aí a gente vai pra produção audiovisual. E aí você tem como roteirista do filme o Peter Chiarelli, que ele é canadense. E entre os poucos filmes que ele fez, ele não fez muitos, mas um deles é A Proposta, que é aquela comédia romântica também, né? Que é com a Sandra Bullock, sabe? De anos atrás. E tem a Adele Lim, que ela é americana e também malaia. E ela tem um currículo interessante e dentro desse currículo tem que ela é a criadora da ideia original, ou seja, a idealizadora, e também a roteirista de um dos filmes de animação mais lindos de todos os tempos, chamado Raya e o Último Dragão. Ele é fofíssimo esse filme, você já assistiu? Eu não assisti. Ele é muito legal, Amandinha. Ele é muito legal. Eu não sabia que ele tinha essa recomendação toda, amiga. Eu vou assistir agora que você falou. Assiste, ele é muito diferente, assim, de outras animações que a gente encontra, principalmente se a gente for parar pra pensar nessa questão mesmo da cultura, sabe? E aí eu falei, olha que interessante, né? Olha a Adele Lim aí. E aí a direção do Podres de Ricos fica por conta do John M. Chu, como eu falei, que ele é americano, né? Enfim, estadunidense. E o John, ele dirigiu filmes como O Truque de Mestre Segundo Ato, e ele também é um cara que vai ser bastante falado agora no segundo semestre de 2024 no mundo, para o bem ou para o mal. E eu vou deixar isso no ar, porque ele é o diretor do Wicked, parte 1 e parte 2. Né, que tá aí na esteira de estreia aí, das grandes estreias de 2024, que eu já adianto aqui, gente, que eu sei que o Wicked, né, peça de teatro, tem o livro, agora vai ter o filme, parte 1 e parte 2, se a Amanda quiser assistir e gravar, o episódio vai ser dela, porque eu me recuso, tá, a assistir o Wicked. Então já tá aqui adiantado, tá, eu não vou assistir o Wicked. Tá bom, amiga, calma, ninguém vai te obrigar, amiga. Nossa, amiga, o Wicked foi uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida, assim, eu sentia dores físicas com aquele livro, entendeu? Eu odiei, assim. Eu odiei. Eu sei que tem gente que ama. Eu acho a ideia ótima, mas a execução horrorosa. Horrorosa. Então, assim, não vai rolar. Mas a pergunta, voltando para Podres de Ricos, é: quais foram os principais pontos que marcam a nacionalidade e o currículo dessas pessoas da produção no filme, Amandinha? O que você acha que destacou, que agora que você conhece mais sobre essas pessoas, você fala, putz, olha só, faz sentido tá lá? Tem alguma coisa que te chamou a atenção? Olha, eu vou te falar qual foi a minha impressão quando eu tava assistindo, e daí você extrai a minha resposta, beleza? Bora. Naturalmente, quando eu comecei a ver o filme, já senti uma diferença para as grandes comédias românticas que a gente tem, tradicionais aqui, né, que são geralmente ou estadunidenses ou britânicas. Ela tem um jeito narrativo diferente, né? Ela começa de uma forma diferente, o tom dos personagens é diferente. Porém, e eu também não sou uma grande conhecedora de dorama, porém, eu senti como uma versão mais
eu vou colocar aqui entre aspas, beleza? Mais palatável para o ocidente dessa história asiática, tá? Então, um pouco mais próxima do que a gente conhece, porém ainda assim diferente do que é o nosso padrão. Faz sentido pra você? Faz todo sentido. Você percebe que não é uma obra feita por pessoas de Hollywood, por exemplo, mas ela tá muito ali dentro ainda do molde ocidental Hollywood pra chamar a atenção de Hollywood e apresentar de uma maneira muito americana, né? Como é Singapura, como são as pessoas, como é a cultura, né? Uma coisa suavizada, né? Sim. Da questão asiática. Porque como você falou, e assim, novamente, né? Nem eu, nem você somos grandes conhecedoras dessas produções asiáticas. E assim, eu friso que o que eu sei é que são muito diferentes entre si, tanto a coreana, quanto a japonesa, quanto a chinesa, que são os 3 maiores mercados, né? Mas o ritmo é, sim, muito diferente. E as relações entre os personagens são muito diferentes. Eu sei que o que manda nas relações asiáticas, né, nesses tropos românticos, é o slow burn, que é essa coisa do romance que demora pra caramba pra acontecer, e aí, depois de 1000 anos, pega na mãozinha. É uma característica deles, esse romance que vai cozinhando a banho-maria. E aqui a gente já começa com um romance mais maduro. São personagens que já têm uma relação estabilizada, uma intimidade já consolidada, inclusive. Então, me parece ser um tom realmente mais ocidental para esse tipo de narrativa. Você tá falando dos protagonistas, no caso, Sim, eu tô falando né? dos protagonistas. Sim, sim. Embora, sendo justa aqui, eu também penso muito... eu acho que é uma jogada mesmo, né? Pra atingir um público. Pra mim, parece muito um cartão de visita de... Conheça um pouco mais sobre a cultura de Singapura com Podres de Ricos, sabe? Então, a gente tem um pouco dessa cultura, mas, claro, é uma comédia romântica, então os dramas estão aí, a gente vai falar sobre eles nesse episódio, mas não é nada também assim, meu Deus, né? Um jeito de contar super sério que a gente imagina que seja, né? A vida deles, que também não deve ser isso. É um preconceito nosso, porque a gente tá do outro lado do mundo, né? E não convive com essas pessoas. No sentido de considerá-las mais conservadoras, né? Nesse sentido mais tradicional, de como as relações devem ser feitas, você honrar a família, respeitar os corpos e tudo mais. E tem também muitos lugares bonitos, né? Eu assisti esse filme com a minha sogra, que ela tá visitando a gente, e o tempo todo a gente ficou falando, nossa, que lugar lindo, nossa, que lugar lindo, nossa, dá vontade de ir lá conhecer, nossa, olha isso aqui lá. Então, assim, é um grande cartão postal, né, apresentando esses lugares que devem ser lugares turísticos, inclusive, pra despertar o interesse mesmo de pessoas de, olha, do outro lado do mundo tem essas coisas aqui, você não quer ir lá também, né, gastar os seus dolls lá, então é uma sacada interessante. E essa questão da diferença da cultura, né, entre a China, né, a cultura chinesa e a cultura estadunidense, tal qual no relacionamento de John com a sua segunda, enfim, seu segundo relacionamento em Maravilhosa Miss Maisel, ele é tratado aqui também, né, no filme. Ele parte desse princípio, desse conflito entre essas culturas, né, aí que tá o drama, né, dessa comédia romântica que, enfim, depois acaba indo pro desenvolvimento dos personagens, mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Pra fechar esse bloco, Amandinha, eu tenho uma ideia do que você achou do filme, tá? Mas eu não vou falar o que eu acho que você acha. Eu quero que você diga, Amanda, o que você esperava do filme e deu certo pra você? Foi bom pra você, amiga? Amiga, eu vou ser muito sincera. Por favor. Eu esperava uma porcaria. Olha aí! Não acredito! Porque, diferente de Domênica, eu não gosto de comédia romântica. Eu sou uma pessoa mais coração peludo nesse sentido. Romance, eu gosto de romance trágico, entendeu? Eu gosto de uma coisa mais sofrida. Nossa, bota um amor impossível, amor proibido, eu já fico, ai meu Deus, que coisa linda. Agora essa comédia romântica, assim, eu fico tão, ai meu Deus, que clichê. Só que eu achei o filme divertido, tipo, de verdade divertido, sabe? Por mais que seja um humor, talvez em alguns momentos não tão convencional pra gente, mas é assim, um humor mais inocente, eu diria, e mais
escrachado também em alguns momentos, sabe? E eu achei muito divertido, eu dei umas boas risadas durante esse filme. E eu não gostei tanto do romance em si, da Rachel e do Nick, porque eu achei super piegas. Mas eu achei muito interessante todo o restante que o filme me trouxe. Então eu de verdade curti assistir esse filme. Tô chocada. Você tá chocada? Eu tô. Louco! Eu te juro, eu desliguei a televisão, olhei pra cara da minha sogra e falei, olha, a Amanda, que grava podcast comigo, escolheu esse filme, e ela sempre faz isso comigo, ela escolhe os filmes, a gente assiste, ela não gosta, eu gosto, e aí eu sou obrigada a falar que ela tá errada, e colocar na internet. Queimei minha língua. Eu achei que você não ia ter curtido muito não, amiga. Mas assim, me chama a atenção na sua fala quando você fala que você gosta de romances proibidos, né? Porque o Nick e a Rachel, eles têm meio que um romance proibido. De fato. Então talvez seja aí que pra você ficou mais palatável. Mas eu concordo com você que tem cenas, assim, de comédia quase pastelão, assim. Sim! E é muito legal. Então, assim, a gente vai cair na zona de spoilers. Claro que a gente não vai falar, né? Embora, gente, é comédia romântica, tá? Vocês sabem o que acontece. Tem um casal, não dá certo, acontece um monte de coisa, até que dá certo. Isso é comédia romântica. É por isso que é legal. Porque, né, é meio óbvio. O diferente dessa é os elementos e as discussões que é possível trazer em torno disso. No segundo bloco, a gente vai falar com spoilers, mas se você, enfim, não quiser ouvir, né, por causa do spoiler, quiser assistir lá na Amazon Prime Video o episódio primeiro, pode assistir esse filme com criança, porque ele não tem nada, né, que envolva aí algum tipo de cuidado que você tenha que ter, né? Não tem cenas picantes, não tem palavrões, não tem violência, então é um filme bem família mesmo, pra você estourar um baldão de pipoca aí e dar o... Então fica a recomendação pra você assistir junto com a sua família, pode até ser com a sua sogra, entendeu? Dá pra assistir também, eu consegui. E ela gostou, gente, ela gostou, fica aí um detalhe também. Bom, vamos, Amandinha. Ah, se pegar dengue também dá pra assistir com o mozão. Também dá. E agora a gente vai pro segundo bloco com spoilers. Como toda boa e divertida comédia romântica, Podres de Ricos tem várias referências às outras obras de romance e comédias no cinema. Se você gosta de Uma Linda Mulher e Gossip Girl, você pode se divertir bastante com esse filme. Amanda X, pessoal, mergulhando um pouquinho mais nas questões trabalhadas no filme, eu acho que a gente pode começar pela primeira cena, que é uma cena diferente, tá, do que tá no livro. Eu li a amostra da Amazon, né, que enfim, tem ali basicamente o prólogo, assim, o primeiro capítulo do livro. E o livro começa também com a chegada da família Young no hotel, eles sendo expulsos, né, e depois ela indo lá e comprando o hotel. Só que tem algumas diferenças entre o livro e o filme, porque no livro ela tá com aquelas tias, né, que aparecem, aquelas duas maluquetes lá. Uhum. E também tá com a Astrid junto, né, que é a prima, enfim, tá a família toda, né, nesse processo migratório, e eles estão indo para a Inglaterra, tá? Mas no filme já mostra, assim, logo de cara, né, bem drasticamente, eu acho, uma questão de racismo que envolve esses personagens, né, com eles chegando ao hotel e sendo expulsos do hotel, né, por serem chineses. E o filme, eu acho que ele trabalha isso de várias formas, né? Que formas que você acha que se destacam bastante aí durante a produção do filme? Você acha que para por aí? Ou você acha que vai mergulhando cada vez mais? Olha, eu acho que não só não para por aí, como isso é mostrado de outros ângulos também. Eu acho que é muito pautado na xenofobia, na verdade, né? Porque tanto nesse preconceito que a família Young sofre, aliás, eu preciso só fazer um comentário antes de tudo, que é a Michelle Yeoh, e putz, essa mulher é maravilhosa, cara. Nossa. Eu não sabia que o filme era com ela. E quando eu vi a primeira cena, eu falei, meu Deus! É a Michelle Yeoh! Sim. Sim. Ali eu já fiquei interessada no filme. Sim, nossa, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela tá ótima nesse papel.
E assim, também é da parte da família dela. E aí a gente, né, por essa interação, a gente tira que tem também essa contrapartida lá nesses países de origem asiática, desse distanciamento do Ocidente e dessa forma negativa também de olhar pra gente, pras nossas relações e, enfim, pras nossas construções culturais. Então, eu acho que o choque cultural, apesar de ser uma comédia romântica, eu acho que o choque cultural é uma das... E aí, com o choque cultural, eu quero dizer também essa questão xenofóbica, questão racista, questão... Enfim, né? Tudo que envolve cultura e diferentes pessoas. Eu acho que esse é o principal tema da história. Eu acho também, Amandinha, eu concordo com você, e eu acho que o filme, ele trata, na verdade, sobre essa questão racista, pegando depois também essa questão da tradição chinesa, né? Porque o lance todo da Rachel não é o fato... Que aí que eu acho que tá uma grande surpresa do filme, tá? Na minha análise, esse que é o ponto. Quando a gente descobre que ela tá saindo com um herdeiro, coisa que ela não sabia, poderia ser uma problemática de, nossa, o cara não conta nada pra ela sobre a vida, né? É uma questão de classe social, ela é uma plebeia, né? E ele é um herdeiro de um império gigantesco chinês. Não é esse o grande problema do relacionamento deles. O grande problema do relacionamento deles é que ela é chinesa, né? Ela é de descendência chinesa, porém, ela nasce nos Estados Unidos. E como a mãe dela mesma fala pra ela, ela tem a mente e o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se portar, o jeito de viver de uma pessoa estadunidense e não de uma pessoa chinesa. E aí isso acaba se tornando um problema, né? Então eu acho que o filme, ele mostra essa problemática do racismo nessa parte... É que não seria bem racismo, né? Ou talvez até seja, né? Porque a personagem da mãe do Nick, que é interpretada pela Michelle, fala pra ela, né? Você não é como nós, né? Você não é chinesa, apesar da sua descendência, né? Então... Eu vejo isso muito como uma xenofobia. Pode ser uma xenofobia. Eu tô na dúvida se seria xenofobia ou se cai mais pra dentro da questão da raça, tá? Mas aí, assim, tecnicidades de conhecimento mesmo, tá? Né? Eu acho que ela sofre mesmo. Pode ser isso mesmo. Acho que você tem razão. Acho que a personagem os personagens, né? Os Young sofrem racismo quando eles fazem esse processo migratório. O que a Rachel sofre depois é xenofobia, né? Mas eu não sei também o que é considerado uma raça, sabe? Eu penso muito nisso, porque uma raça não é simplesmente traços étnicos biológicos, né? Sabe? Tem uma questão também cultural envolvida, né? O lugar onde você vive, qual é a sua cultura, quais são as suas orientações, né? No quesito de ética, estilo de vida. E isso muda, né? Dependendo de onde você tá. Mas enfim, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Ela sofre isso no começo e depois essa pauta continua, né? Porque é um desejo que os Young têm, não somente pela questão do dinheiro, mas pela questão da manutenção da tradição chinesa, né? Da tradição da família. Então é outra coisa completamente diferente, né? Eu acho que é muito ligado à questão de estilo de vida também, de mentalidade, porque tem até uma cena que a mãe do Nick fala com a Rachel alguma coisa no sentido de: nós construímos coisas que duram, nós construímos as coisas para que elas durem, e vocês, no caso norte-americanos, né, estadunidenses, enfim, ocidentais, né, acho que a gente pode englobar todo o ocidente nessa mentalidade. Sim. Vocês não sabem construir coisas duradouras. E isso é uma questão ideológica, é uma questão de modo de enxergar a vida, né? Como nós construímos tudo ao nosso redor, não só relações, mas também, enfim, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o trabalho, etc. Sim, como a gente entende o mundo, né? Que vem dessa lógica de consumo aqui no Ocidente, que é muito voltada, né? Para trabalhe, compre, consuma, trabalhe, compre, consuma, tudo né? Muito imediato, né? Isso, e pelo que ela diz lá, já é uma coisa mais de construa, mas isso também coloca as personagens, principalmente as mulheres, numa posição, e aí é o segundo ponto que eu queria chegar nesse episódio, que é a questão do machismo, porque as mulheres estão numa posição de submissão o tempo todo, porque cabem a elas
ser esse ser que orienta, que organiza, que faz, que educa, exato, sabe? Que se contém, que mantém. Sabe essa frase? Nossa, eu odeio essa frase. Ai, o homem é a cabeça de uma família, a mulher é o pescoço, sabe? Ai, gente, vai lavar uma louça, plantar uma hortelã, sabe? Carpir um lote, né? Eu acho essa frase super machista, mas eu acho que naquele conceito ali é muito disso que ela tá falando também, né? Porque a gente tem, além do Nick, que ele não passa por nenhum problema nisso, na verdade, né? Ele é um bom vivan. Ele veio pra cá, ele vive a vida dele, ele conhece a Rachel, se apaixona e tá voltando pro casamento do amigo, onde ele vai ser padrinho e já vai apresentar a namorada pra família e pros amigos. Beleza, essa é a história dele. E aí ele tem um problema, enfim, de administrar tudo isso, expectativas da família e tal, mas assim, ele é um cara, não é um grande problema, né? Agora, a gente tem nesse filme, além da Rachel e da mãe do Nick e da avó do Nick, que é uma personagem também que eu acho que a gente tem que citar aqui, a avó é maravilhosa, mas a gente tem uma personagem muito importante que no começo a gente não dá muita trela, que é a Astrid, né? Astrid ou Astrid, agora não sei como é que se pronuncia, que de repente é ela. Agora eu tô um pouco confuso, porque eu não me lembro se é ela, mas eu acredito que sim, que tá num casamento e ela precisa ficar escondendo as coisas que ela compra. É a Astrid mesmo, né? Inclusive, o que eu sei sobre o livro, de curiosidade aqui, é que a personagem da Astrid é muito diferente no livro e não é tão legalzinha quanto ela é no filme. Ah, ela não é uma aliada da Rachel. Talvez não, mas eu não tenho certeza a profundidade desse não é tão legalzinha. Tá, porque tem isso também, né? Eu acho a Astrid uma personagem super clean, assim, super límpida, sabe? Ela tá nesse lugar de submissão que a gente começa a entender quando ela começa a esconder tudo. O marido dela tá traindo ela e de repente o cara se sente, nossa, nessa hora eu fiquei com cara de bosta tão grande no filme, mas tão grande, que ele quer justificar a traição dele porque ela não se importa com ele, coloca a família em primeiro lugar e ela não surta com ele porque ele está com outra pessoa traindo ela, sabe? E aí eu olhei e falei, você tá muito zoeira com a minha cara, né? Você é uma machistinha de merda. E porque ele se sente menos homem porque o dinheiro vem dela e não dele, né? Então, assim, todas as personagens ali estão, né? As femininas estão nessa posição de submissão pros seus homens. E eu acho que a Astrid é essa personagem que deixa isso muito claro. Porque se a gente pegar a questão de o problema todo, pô, o livro se chama Asiáticos Podres de Ricos. O filme se chama aqui no Brasil Podres de Ricos. A menina vê lá que a vida dela vai virar de ponta cabeça quando ela descobre que antes de chegar em Singapura e conhecer a família do cara, absolutamente toda a sociedade em volta dele, que é uma sociedade do qual ela nunca entraria sendo uma professora universitária, sabe tudo sobre ela, sabe quem é ela, sabe que ela tá com ele e tudo mais. Aí a gente pensa nessa questão de classe. Tá, beleza. Ele tem a grana, então, né, pobre menina, né, que não tem dinheiro. Quando você pega a Astrid de que ela tem a grana, o cara também é um grandíssimo FDP com ela, entendeu? Então, assim, tem essa questão do machismo que tá ali, né? E também tem a questão do machismo, que eu acho que precisa de um pouco mais de conhecimento sobre as pautas feministas, né? Entendimento de como o machismo opera, que é a própria não aprovação da Eleanor, que é a mãe do Nick, para com a Rachel, porque ela é, né, enfim, crescida e educada nos Estados Unidos, né? Que isso também vem dessa questão machista, porque ela esteve no lugar da Rachel, sofreu, e como assim? Eu sofri e agora o meu filho vai fazer o que ele quer? Não vai não. Se eu sofri, outras mulheres também vão ter que sofrer, ou vai ter que ser do jeito que eu quero, porque agora sou eu que mando. Finalmente, né? Eu tô numa posição de poder interferir e escolher. Exato. Sabe? Aliás, esse é um ponto muito interessante do filme. Curiosamente, se nós formos pegar produções de comédia romântica, sei lá, anos 80, 90, até mesmo anos 2000, lugar comum encontrar isso, que é essa rivalidade feminina absurda em que as mulheres se odeiam e, ou elas competem pelo homem, ou dois, no caso, é uma rivalidade da família com a namorada, a noiva, enfim, a recém-chegada, né? Eu achei interessante esse filme explorar esse assunto, porque, diferentemente dessas comédias românticas tradicionais que eu acabei de citar,
é muito óbvio, pra mim pelo menos, tá? Na minha interpretação, ficou muito óbvio que é num tom de crítica. Você também sentiu isso? Senti, embora eu acho que usa e abusa disso durante o filme quando, por exemplo, coloca todas as humilhações que a Rachel passa na mão de outras meninas da High Society, sabe? Então, no melhor estilo, sei lá, Bridgerton, sabe? Né? Peça que elas pregam, elas se organizam, cara, num grande coletivo, sabe? Pra tentar tirar ela como se o cara tivesse, sei lá, condições de casar com todas as outras, sabe? E aí sabe? Essa parte me deixou meio... Então, ela poderia ter me deixado meio também, porque eu detesto esse tipo de assunto, tá? Detesto. Eu acho isso a coisa mais brega do mundo numa narrativa. Já superamos isso, pelo amor de Deus, espero, né? Mas ali eu entendi como uma crítica a esse tipo de narrativa, então eu gostei. Tá. Entende? Não, entendo. Eu acho que tá lá, sabe? Mas eu acho... E aí que tá, né? Eu acho que é com crítica. Você tem que estar um pouquinho atenta pra essa crítica, porque também, quando você vê essas coisas que as meninas fazem com ela, em nenhum momento você fica do lado das meninas e acha certo. E isso é um ponto positivo pro filme. Você pode até não ter um baita de um conhecimento sobre essa questão, de como tem essa rivalidade feminina, e isso é uma manobra do patriarcado pra afastar a gente, colocar o homem como esse centro de desejo, de poder, e tarará. Você não precisa saber tudo isso. O filme, ele te mostra que essas meninas que estão fazendo isso com ela não são legais. Que o que elas estão fazendo não é certo, né? Nem que elas não são legais. Que elas são fúteis, que os próprios homens estão achando aquilo uma palhaçada, que eles não estão levando a sério, né? Então, mas aí que eu não gosto, entendeu? Porque assim, continua precisando, entendeu? Elas são fúteis, os caras não estão aprovando, sabe? Mas eu vejo isso também como uma forma de mostrar que é uma narrativa muito ficcional e muito, sabe, impossível. É algo mesmo pra te mostrar que isso é ridículo. Eu, pelo menos, coisa entendi de quinta assim. série, né? Sim, eu entendi dessa forma, entende? Mas eu entendo também quando você diz que é necessário você ter esse tipo de visão e esse tipo de conhecimento para que você não naturalize como se isso fosse ok, tá? Eu percebo esse ponto também na tua fala. Eu acho que o problema é que, assim, ele quase chega onde a gente quer que chegue, entendeu? Entendi. Mesmo porque, assim, a gente vai se identificar, obviamente, com a Rachel. Por quê? Porque ela é a mulher do filme. É porque ela é pobre. Porque ela é pobre. Porque ela é deslocada, porque... Enfim, né? Ela tá sofrendo aquela injustiça. Pobre aqui, eu tô falando mesmo, tá, gente? De um lugar de luta de classes. Ela tem que trabalhar pra viver. Então, assim, você não vai se identificar com o herdeiro. Você não vai se identificar com a Astrid. Você vai se identificar com a pobre, que tá entrando nesse lugar. E as outras meninas, a gente não sabe se elas são herdeiras ou não. Mas qual que é a primeira coisa que quando alguém ofende a gente e a gente quer rebater ou falar mal daquela pessoa, a gente pega? Normalmente se for mulher, né? Na parte da moral dela. Se for o cara, na parte da moral da mulher, se for, né, uma pessoa que tem uma parceira, uma esposa. E quando, enfim, é um cara ou você não sabe nada, é no bem material que essa pessoa tem. Então você vai falar, sei lá, eu vou pegar o exemplo aqui de uma amiga minha que esses dias atrás ela teve um problema, né? No apartamento dela, um vizinho, né? Um condômino parou na vaga de estacionamento dela. E ela ficou muito pistola, com toda a razão, porque ela queria estacionar o carro dela na vaga que era dela e ela não podia porque o vizinho havia estacionado na vaga errada. E quando ela tava, enfim, desabafando comigo e tudo mais, o termo que ela usou foi assim, e aquele cara vai lá e para aquela lata velha da minha garagem. Sabe? E assim, eu entendo por que ela falou isso, porque ela estava brava. Só que assim, quer dizer que se fosse um carro zero importado, podia parar lá? Não é, porque a gente fica puto, né? A gente fica pistola, porque a gente não tem um bem material grande. Então a gente sempre vai pegar essa parte mesmo de poder aquisitivo, né? Ou diminuindo o que a pessoa tem, ou no caso das meninas do filme, como elas têm mais do que a Rachel tem, o que elas são? Elas são fúteis. Sabe? Elas são inúteis. Elas não fazem nada com a vida. Por quê? Porque a gente precisa valorizar o que a gente é, né? Que a gente é mulher batalhadora que tem que levantar todo dia por um cropped, um crocs e trabalhar, sabe? Reagir. A gente não quer. A gente quer ser herdeira, mas a gente não é. Então a gente põe o cropped, sabe? Então eu acho que o filme ele quase chega onde precisa chegar, mas ele ainda fica ali num limite.
E também tá tudo bem, porque é uma comédia romântica, né? Sim. Mas é uma parte que eu olhei e falei, ai, gente, sério, não sabe? Tipo, ai, que chatice, Entendo. sabe? Porque se tivesse pra mim uma delas, só uma personagem lá que quisesse ficar com o Nick e as outras estivessem ajudando, beleza, mas não tem ninguém. As meninas só estão implicando com ela porque sim. Porque ela é pobre e porque ela tá roubando as chances de uma garota, digamos assim, entre aspas, bem nascida, ficar com o Nick. Então, mas nenhuma menina tenta dar em cima do Nick ou tem alguma relação, ou ele olha, nada, entendeu? Esse que é o ponto. Então, assim, eu acho que é porque ela é pobre, porque elas querem ficar com ele, mas eu não tenho certeza se é isso ou não. E se eu não tenho certeza, parece só uma rixa feminina. Sim, concordo. Eu vou ser sincera, eu não tenho interesse em ler esse livro, porque é um calhamaço de mais de 600 páginas de um gênero que eu não sou fã, que é o chick lit, né? Mas eu fico curiosa em saber, de repente, se o tom do livro é um pouco mais incisivo nesse tipo de assunto, por exemplo, e deixa isso mais claro de ser uma crítica, enfim, mais aberta, né, mais desenvolvida do que aconteceu no filme, porque às vezes o filme dá uma diluída boa para que a história fique mais comercial, né? Então eu fico curiosa realmente para saber qual foi o posicionamento de fato do autor na escrita. Eu também tô bem curiosa e tô inclusive curiosa para saber se é um chick lit mesmo ou não, porque uma das características do chick lit é colocar a personagem que tá aí nos seus 20, 30 anos, né, que é a protagonista, como uma personagem que ela vai tomando as rédeas da própria vida, entendeu? Então ela tem que passar por um processo de independência, de autoconhecimento, né? O romance faz parte, mas ele não é o principal. Em Podres de Ricos, o romance é o principal, né? E eu não sei se eu não senti, por exemplo, uma baita de uma evolução da Rachel no filme. Pelo contrário, ela já era super incrível, fodelona, e ela conseguiu tudo aquilo que ela queria dentro do universo que ela tava investindo. Mas eu não acho que ela saiu melhor do filme do que ela entrou, entendeu? Ela já era forte o suficiente pra merecer estar lá, mas eu não acho que ela seja uma pessoa mais forte. Você acha que ela mudou? Não, eu não acho que ela mudou. Eu acho que ela teve uma jornada de afirmação do que ela já era, entende? Eu Sim. acho que ela percebeu que ela já era forte. Eu acho que foi necessária esse choque cultural, essa viagem, para que ela tivesse certeza do que ela realmente deseja e da força que ela tem. Mas que ela já tinha, isso é um fato. Então, é esse que é o ponto. Então, eu não sei se isso caracterizaria, tá, um chick lit, mas é um ponto. O filme Podres de Ricos conta com um elenco grande e de bastante peso. Entre eles, Michelle Yeoh, atriz já conhecida por O Tigre e o Dragão e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que interpreta Eleanor Young, a mãe de Nick Young. Ela não está para brincadeira e entrega, como sempre, uma personagem fascinante. Mas, Amandinha, antes da gente fechar, assim, eu preciso falar de dois personagens que pra mim são, assim, a melhor coisa que esse filme fez, assim, a melhor coisa. A primeira é a melhor amiga dela, que é a Paige. Acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Eu não tenho certeza também não, amiga. Não tenho certeza. Mas são as brasileiras, né? Então difícil a pronúncia, né? Eu acho que é assim que se fala, mas enfim. Cara, que personagem maravilhosa, que personagem incrível. E na dublagem, a voz da dubladora dela tá muito engraçada. Tá muito combinando com a personagem. Tá muito legal. E o segundo é aqui, né, defendendo a classe, que é o Oliver, que também é um personagem muito massa, muito engraçado. E eles são os dois pontos de, basicamente, alívio cômico, né, do filme. Mas eu não acho que eles são um alívio cômico pejorativo no sentido de a Paige, ela tem grana pra caramba. Ela só tem muita personalidade, né? Ela é muito autêntica, ela é muito excêntrica, né? Ela é esquisitonga, mas assim, ela é esquisitonga porque ela pode e é isso. Ela sabe quem ela é e ela vive, né, com total liberdade. Não, ela não é esquisita, ela é excêntrica porque ela é rica, né? Se ela fosse pobre, ela seria estranha mesmo. Você tem razão, é isso, ela é excêntrica. E é muito engraçado porque assim, ela sabe quem ela é e ela não nega que ela é e ela é quase uma força da natureza. E isso é muito legal. Tanto que tem a frase maravilhosa, né, dela lá aconselhando a amiga dela, você está certa. Ela, lógico que eu tô certa, eu tô sempre certa.
assim, falando na moral, né? De boas. E o Oliver, que é esse personagem arco-íris, ele é gay, mas a gente não vê nenhuma piada relacionada à homofobia ou à sexualidade dele, né? Então, tá muito mais voltado ao fato dele ser um primo quase pobre da família, né? O fato da posição que ele tá ali, dele ser esse cara que ajuda tudo, que faz um serviço ou outro, que nada mais é também do que numa família grande, se você tem 30 primos, aqueles que vão chegando por último vão ficando com os piores trabalhos, sabe? E eles são ótimos, cara. Eu amei, assim, os dois. Eu queria os dois na vida real pra eu poder ser amiga, entendeu? Eu queria muito, queria muito. Pra comentar em cima do que você falou, e assim, eu vou estender esse comentário para outros personagens também e dizer que o elenco foi muito bem escolhido. Foi. E é muito interessante que eles tenham conseguido reunir um elenco realmente representativo asiático e com grandes nomes. Porque você tem, novamente, a Michelle Yeoh, pelo amor de Deus. Ganhadora do Oscar. Não tinha ganho o Oscar ainda nessa época, mas ela enfim. já tinha feito o Tigre e o Dragão. Ela já tinha o talento, entendeu? É. E ela é maravilhosa. E aí você vai pra Peak, que é a Awkwafina. Não sei se fala assim, eu estou chutando que fale. E ela é excelente na comédia. Meu Deus do céu, essa mulher é incrível. Ela e é você tem ótima. também o Nico Santos, que é o Oliver, que fez Superstore, que Sim. tá na Netflix, eu acho. Aham. Sim. Então, assim, são atores já de carreira consolidada. Não é galera, assim, e aqui não é falando de forma depreciativa, mas pra gente do Ocidente, não são rostos desconhecidos, só locais lá da China, de Singapura, de seja lá de onde for, mas sim atores que já têm uma carreira consolidada no mundo. Então, isso é muito interessante, isso dá um peso muito diferenciado na atuação desse filme. Eu acho que a qualidade vem muito daí também. Sim, sim. E sim, são personagens incríveis. Eu gostei demais do Oliver. E a Peik é muito engraçada. A Peik é ótima. Cara, a Peik chegando, tipo, com o carro cor-de-rosa. A primeira coisa que eu olhei, eu falei, eu quero muito um carro desse, mais roxo. Não, e ela abrindo a mala e pegando vários trajes, assim, pra várias ocasiões. Sim! E aí, tipo, a Rachel, você tem uma roupa de gala pra isso? Ela, claro, eu não sou um monstro, sabe? E ela entra na casa, assim, sem a menor cerimônia, com aquele cabide de roupa pra se trocar. De boaço, sim, sabe? Cheguei mesmo, tá todo mundo ocupado, ninguém vai ligar. E é isso mesmo, porque assim, ninguém Me infiltrei, galera. Exatamente. E aí, cara, é maravilhoso. Ela subindo as escadas. Tipo, ela em cima, eu me viro. E ela vai subindo e tirando foto no meio do caminho. Cara, que maravilhoso. Assim, é por isso que eu falo, é muito pastelão o jeito que ela sobe a escada, mas é muito engraçado. É muito engraçado. Nossa, assim, a Peik é meu animal espiritual, sabe? Agora, amiga, eu vou te falar que uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, e assim, não é exatamente por causa do filme, da história do filme em si, foi o seguinte: é muito difícil a gente, como a gente já comentou no começo do episódio, né? É muito difícil a gente ter contato com esse tipo de produção que segue uma cultura diferente. E poder comparar isso e a gente quebrar a cabeça aqui pensando, será que a intenção foi essa? Será que foi aquela? Como será que é no livro? Porque a abordagem cultural também é muito diferente. E a gente se deparar com esse desafio de entender o lugar do outro, a cultura do outro, e o que é natural pra eles, o que é natural pra gente, o que é crítica pra eles, o que é crítica pra gente. Eu acho isso tudo um exercício, assim, super saudável e pra bem ou pra mal, assim, gostando ou não, é bom, sabe? É bom pro nosso crescimento enquanto pessoas, seres humanos inseridos numa cultura, inseridos no mesmo mundo, que a gente, enfim, abra o leque, sabe? E conheça coisas realmente diferentes que vão agregar um conhecimento, nem que seja de curiosidade. Então, eu gostei muito dessa experiência. Pô, Mandinha, eu também, assim, eu curti, eu acho que ele é um filme bem pipoca, muito leve, um pouco longo.
né? São quase 2 horas de filme, mas também são 2 horas que você pode sentar e dar o play, que ele te envolve, porque ele é muito bem montado, né? Então você tem o drama, mas você tem a comédia, então assim, é gostoso. Particularmente fiquei um pouco cansada do tanto de vezes que a Rachel tenta ser destruída, isso me cansou, sabe? Mas tudo bem também, faz parte aí do gênero, né? E eu acho que faz parte também justamente dessa questão de colocá-la como uma personagem muito forte, que se adequa a tudo, sabe? Então, eu acho que tá dentro aí da skill da personagem, né? Das características dela. Mas eu achei um filme muito legal. E eu não vou mentir pra você não, assim, tirando a parte dos alimentos, né, que são alimentos que eu não como, então seria um baita de um problema de eu viajar algum dia se eu tiver oportunidade pra Ásia, né, porque eu não como nada que vem do mar e basicamente toda a alimentação deles é isso. Jura, amiga? Juro, você não sabia disso, não? Não, eu não sabia. Você é então. Peixefóbica. Sou aquafóbica. Aquafóbica, meu Deus do céu. Não como nada que vem da água, nada, nem a alguinha do sushi, sabe, no sushi vegetariano pra mim desce. Nada que vem da água. Então seria um baita de um problema, né? Conseguir me comer lá. A não ser que tenha muitas castanhas, aí já resolve o problema. Poderia ser também. E não vou comer barata. Então, assim, né? Não sei se lá eles comem isso, mas será que tem batata lá? Se tiver batata, já dá pra ir. Mas enfim, é um lugar que eu fiquei com vontade de conhecer, sabe? É um lugar muito bonito, me chamou muita atenção. E eu acho que dá essa vontade de pesquisar mais sobre a cultura, sobre como essas pessoas pensam e também abrir mais os olhos, né, para esse tipo de produção, que pode ser sim uma produção de terror, uma produção de ação, como por exemplo aqui no Perdidos a gente já fez episódio sobre o Alice in Borderland. Eu adoro Alice in Borderland, embora não seja, né, da China, é Japão, mas assim, é uma cultura diferente da nossa. A gente tem também A Noiva Fantasma, que é da Malásia. A Noiva Fantasma, que é da Malásia. A gente falou do Problema dos Três Corpos, o Round 6, né, também, que é uma obra mais voltada para uma ação, um terror, que foi um grande sucesso aqui no Ocidente. Enfim, eu acho legal. Essa foi a primeira comédia romântica que eu assisti, que vem, né, do outro lado do mundo, né, do Oriente, e eu achei divertidíssimo. Então, eu acho que vale a pena de assistir e talvez até reassistir no futuro, sabe, colocar ela num pilarzinho, assim, das melhores comédias românticas, principalmente por esse quesito de coadjuvantes da cultura e do lugar onde passa. Então foi uma experiência muito legal, Amandinha. Você mandou muito bem de escolher esse filme pra gente falar, pra gente sair daqueles copos de Hollywood, a menina loira, o cara bonitão. Tudo bem que o Nick é bonitão também, e ela também é linda, mas enfim, né? Você mandou muito bem nessa escolha, amiga. Arrasou. Ai, que bom que você gostou, amiga. Gostei e recomendo o filme. E você, Amanda? Ficou feliz com o final e recomenda? Olha, o final é super previsível, né? Vamos Sim. combinar, porque é comédia romântica. Aham. Até o Bruno ficou assim, ó, agora vai acontecer, ó. E eu fico cutucando ele, para com isso, é chato. Mas, claro que eu recomendo. Eu acho que é uma experiência, assim, muito diferenciada. E, bom, eu sou a louca de descobrir histórias de outros países, porque eu curto essas coisas, né? Eu sou pobre, então eu viajo dessa forma. Sim, todos nós, amiga. Seria um grande sonho ir pra Singapura. É possível? Não. Não está sendo possível, então a gente viaja de outra forma. Senhora, não estaremos fazendo a sua viagem, possibilitando a sua viagem por motivos de a senhora não tem dinheiro, a senhora é pobre, né? Mas aí a gente viaja assim e conhece um pouco mais das coisas assim. É isso, então. Fica o convite aqui pra você, ouvinte, se ainda não assistiu, assista e viaje pra Singapura com esses personagens. E muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, Amandinha. Foi muito bom, né? A gente volta a gravar. Voltar, exatamente, amiga. Foi incrível. Ai, que bom. Que bom, porque tava com saudade já. E o nosso próximo episódio já está determinado e dá tempo de você assistir a última temporada de Sweet Tooth para poder acompanhar aqui a Amandinha com, se tudo der certo, a Lud. Vocês lembram da Lud, gente? De vez em quando a Lud aparece, também tá na hora dela voltar aqui com a Amandinha pra falar dessa série triste, porém fofinha. Ou fofinha, porém triste, não sei, né? Que é a Sweet Tooth, que tá na Netflix. Então assistam, por favor, a série pra poder ouvir o nosso episódio. E, gente... que nós já temos 3 episódios. Sim, ouçam os episódios anteriores, assistam a última temporada e voltem semana que vem pro episódio de season finale do Sweet Tooth. E eu quero deixar aqui um convite pra vocês, galeras,
que o filme Grande Sertão, que é um filme nacional, que é uma nova adaptação, né, uma releitura de Grandes Sertões Veredas, tá no cinema na maior parte das cidades do país. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, se estiver passando no cinema da sua casa, no cinema da sua cidade, vá ao cinema. A gente tem que prestigiar o nosso cinema nacional, né? Então, a gente tem uma ideia aqui de fazer um episódio sobre ele no futuro. Não vai ser na outra semana, vai demorar um pouquinho mais, mas fica aí a dica pra vocês também, porque aí vocês vão ao cinema, assistem pra depois ouvir o episódio do Perdidos na Instância. Quer dizer, não sei se vai ser depois desse ou se vai ser na outra. A gente não sabe, gente. Bagunçou tudo o calendário por causa disso, é isso aí, então é nóis. Vão lá assistir Sweet Tooth, Grande Sertão. Amandinha, boa semana pra você. Pra você também, amiga. A gente se fala semana que vem, amiga. Um beijo. Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado por Leonardo Tremesquim. A edição do episódio é por Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Asiáticos Podres de Ricos, de Kevin Kwan, traduzido por Ana Carolina Mesquita e lançado no Brasil pela editora Record. E o próximo episódio, gente, ele é um mistério ainda, porque temos duas possibilidades. Possibilidade 1, qual é, Amanda? Amiga, agora você me deixou perdida. Eu achei que era uma possibilidade só. Não sei, vai que você não consegue gravar com a Lud, e aí você consegue gravar com a Aline primeiro. Não, eu vou gravar com a Lud. Vai gravar com a Lud? Bom, então tá. Oi, Ace. Esse é o episódio 296, tá? De Dia dos Namorados. Do ano que vem. Em nenhum lugar do mundo é possível encontrar povo mais rico do que os chineses. Ibn Battuta, século XIV.